Não imaginei que um simples convite pudesse me virar do avesso. Eu, acostumada a ter o controle de cada detalhe, jamais sonhei que abriria minha porta e ofereceria tanto mais do que lições teóricas. Mas aquela tarde de sábado me engoliu inteira com gosto, textura e cheiro. E foi assim que descobri, na cozinha da minha casa, que podia ser servida de um jeito que jamais ousei provar. Meu nome é Camila, tenho 39 anos, pele macia como seda e curvas desenhadas à mão, daquelas que te fazem virar o pescoço na rua. O que sempre chamou atenção em mim foram os rebites generosos, apontados com orgulho em cada roupa justa, além da cintura fina que descia num quadril cheio, afinado como um violão. Professora universitária, dedicada, solteira, sem filhos e dona de uma casa moderna onde mando sozinha, ou assim pensei. Naquela semana, Pedrão, um aluno de 23 anos, alto, ombros largos, braços de quem sabe erguer peso e fazer tremer o mundo, chegou até mim com um pedido inusitado. Queria aulas particulares, segundo ele, para tirar dúvidas que pareciam engasgadas no peito. Tentei recusar logo de primeira, mantendo a compostura, dizendo que não era possível atender fora do horário oficial, mas confesso que o jeito dele me deixou inquieta. No segundo dia, Pedrão voltou a me procurar. Os olhos castanhos, quase famintos, insistiram outra vez naquela conversa de aula particular. Eu respirei fundo, resisti firme, lembrei a ele que não costumo abrir exceções. Foi quando notei o quanto ele me olhava como se pudesse me despir só com o pensamento. E isso me arrepiou por dentro, feito toque de vento em pele úmida. Aconteceu que no terceiro dia ele foi ainda mais ousado. Apareceu sem avisar, batendo na porta da minha casa num sábado preguiçoso no final da tarde. Eu levei um susto ao ver aquele corpo enorme na minha soleira, a sombra dele se impondo no corredor como se fosse dono do lugar. Ele trazia nos lábios a mesma súplica de antes e nos olhos algo que queimava de ansiedade, quase me cozinhando viva só no olhar. Fiquei parada por um instante, tentando entender se aquilo era real. Meu coração disparou, me denunciando inteira. Pedrão não se fez de rogado. Disse que precisava demais daquela aula, que sem isso não conseguiria seguir. Parecia um faminto de conhecimento ou de qualquer outra coisa. Não sei se foi minha solidão, minha curiosidade ou o calor do momento, mas senti minhas resistências murcharem. Perguntei com um meio sorriso. Você não vai desistir dessa história de aula particular, não é? Ele abriu um sorriso que me desmontou e respondeu: Não vou. E foi nesse instante que cedi, sem coragem de fechar a porta para aquele convite vivo. Aceitei dar a tal aula, mas deixei claro que seria apenas naquele dia, só para resolver logo aquele apetite que me rodeava. Ele entrou e o ambiente pareceu mudar de cor. O cheiro dele misturou-se ao perfume do meu incenso, provocando sensações que não sei explicar. Combinei que a aula começaria depois de um drink para quebrar a tensão, e assim nos sentamos na minha bancada moderna, de bancadas frias e taças tilintando. Foi ali que senti que algo diferente ia acontecer, um sabor novo, quase proibido, se insinuando no ar. Aos poucos, as risadas vieram, empurradas pelos goles generosos. Ele falava de teorias complicadas e eu fingia prestar atenção, mas a mente já passeava por territórios bem mais quentes. Entre uma piada e outra percebi o jeito como ele me olhava, como se provasse cada pedacinho de mim antes mesmo de me tocar. E quando sugeri que fosse até a cozinha para preparar algo, foi ali que a noite começou a cozinhar de verdade. A cozinha da minha casa sempre foi meu refúgio, cheia de panelas alinhadas e temperos organizados. Mas, naquele sábado, com Pedrão ao meu lado, tudo pareceu ganhar outro cheiro. Ele se ofereceu para me ajudar, dizendo que sabia cortar, mexer, temperar. Eu deixei, meio rindo, meio nervosa, percebendo que minhas mãos tremiam de leve. A bebida já tinha feito efeito, soltando a língua e afrouxando a coragem. Ele ficou bem próximo, tão próximo que senti o calor que subia dos braços fortes dele. Os ombros largos pareciam ocupar todo o espaço, me fazendo recuar até encostar na pia. O jeito que ele mexia a faca com firmeza me fez pensar em outras habilidades que poderia ter.
O cheiro de alho no ar se misturava ao perfume amadeirado que ele usava, deixando tudo meio entorpecido, quase perigoso. Conforme mexíamos juntos, nossas peles se tocavam sem querer ou querendo. Cada encostada me arrepiava, como se fosse um choque morno atravessando meu corpo. A cada movimento, sentia a respiração dele no meu pescoço, o ar quente roçando minha pele como promessa. Era impossível fingir que aquilo era só aula. Meus sentidos estavam todos à flor da pele, pulsando mais que qualquer teoria acadêmica. As panelas no fogão faziam barulhos ritmados, ecoando pela cozinha como um tambor disfarçado. Eu me perguntava se dava tempo de voltar atrás, mas as pernas não obedeciam. Pedrão brincava com os ingredientes, comentava sobre sabores, enquanto me olhava de soslaio, como quem prova primeiro com os olhos. Eu segurava a colher de pau com força, temendo que ela caísse das minhas mãos suadas. O clima foi crescendo, como uma panela de pressão prestes a explodir. Entre um gole e outro, Pedrão se aproximava ainda mais, sem cerimônia, encurtando distâncias. Falava baixo, tão baixo que só eu escutava. Coisas simples, mas que soavam íntimas demais, roçando nos meus ouvidos como carícias. Foi quando percebi que não era apenas a comida que estava quase pronta, eu também estava no ponto. Em um momento, sem qualquer aviso, ele passou a mão na minha cintura, dizendo que queria sentir melhor a textura do meu corpo. Fingi um protesto, mas minha voz não saiu firme. Me dei conta de que estava oferecendo, sem perceber, cada parte de mim. Aquela cozinha se transformou no palco de um ensaio para algo maior, algo que borbulhava como calda quente prestes a derramar. Continuei mexendo a panela como desculpa, tentando manter a sanidade, mas não adiantou. Pedrão encostou atrás de mim, tão grudado que senti cada centímetro dele. O cheiro dele me invadiu, me deixando zonza. Sua mão deslizou pela lateral do meu quadril, explorando sem pedir licença. Eu me apoiei na bancada, como se temesse cair, mas na verdade estava me permitindo ser servida, aos poucos. Ele perguntou se eu estava bem, e eu apenas assenti, sem coragem de olhar nos olhos dele. O calor do fogão, somado ao calor que ele trazia, deixou o ambiente denso, pesado, quase insuportável de tanta tensão. Eu quis dizer que aquilo era errado, mas a boca só conseguia sorrir, como quem já sabe que vai se entregar. E naquela cozinha, Pedrão provava, devagar, cada pedaço do meu medo e do meu desejo. Pedrão se aproximou ainda mais, como se quisesse me provar por inteiro. A cozinha parecia menor, apertada, cheia de vontade circulando no ar. Senti sua mão firme me segurar pela cintura, me guiando de um jeito decidido, deixando claro que não ia recuar. O cheiro da comida misturava com o calor do nosso corpo, e percebi que eu já não tinha forças para negar nada do que estava para acontecer. Quando me virei para ele, nossos olhares se grudaram num desejo sem freio. Ele encostou os lábios no meu pescoço, arranhando de leve, arrancando arrepios que subiam até minha nuca. Respirei fundo, me entregando ao toque, sentindo ele invadir minha receita como se fosse o ingrediente que faltava. Meu corpo vibrou inteiro, reconhecendo aquele gesto que não era só carinho, era fome pura. Ele me empurrou devagar contra a bancada, cuidando para não derramar nada, mas ao mesmo tempo deixando claro que queria me provar toda. Seus dedos passearam pela minha pele como se testassem a temperatura, explorando cada curva que eu tinha. Quando percebi, já estava toda envolvida na massa quente que ele trouxe, derretendo sem resistência, rendida ao calor que nos queimava por dentro. Pedrão sorriu de lado, daquele jeito malandro que me desmontava, e sussurrou algo que não consegui entender direito. Sua mão encontrou o caminho certo, me apertando no ponto exato, e então ele foi fundo no meu tempero, mexendo até alcançar o ponto certo. Um suspiro escapou dos meus lábios, sem vergonha alguma, porque naquele momento eu já não tinha defesas, só vontade de sentir mais. O som das panelas borbulhando virou trilha para o que vivíamos ali. Ele me encaixou direitinho na minha forma, preenchendo sem sobrar nada,
deixando cada espaço ocupado como se tivesse sido feito sob medida. Fechei os olhos, concentrando na sensação que subia, quente e intensa, feito um molho apimentado na língua, impossível de controlar. O coração disparava, tentando acompanhar o ritmo. A respiração dele batia na minha orelha, como brasa soprada, deixando a pele ainda mais sensível. Fiquei imóvel por um segundo, permitindo que ele conduzisse cada movimento. Abri espaço para ele provar cada canto do meu sabor, sem pressa, deixando ele explorar sem limites, como se estivesse diante de um banquete exclusivo. Ali, na minha cozinha, deixei que ele me degustasse inteira, sem reservas. Meu corpo reagia a cada toque, a cada investida, como massa sendo moldada pelas mãos de um confeiteiro experiente. A sensação de estar entregue foi tão intensa que precisei me apoiar na bancada para não cair. O cheiro da comida já não importava mais, só o dele, marcando a minha pele como tempero que não sai fácil. Era tão bom que doía, misturando prazer e entrega num caldo impossível de decifrar. Quando tudo terminou, ficamos parados, respirando ofegantes, olhando um para o outro sem saber muito bem o que dizer. A cozinha estava bagunçada, a comida quase esquecida no fogão. Ele me abraçou como quem agradece um prato cheio depois de horas de espera, e eu sorri, percebendo que naquela noite fui servida de corpo e alma. Sim, eu fui seu almoço e, sinceramente, não me arrependi nem um pouco.